O economista Pedro Brinca está agora na SIC Notícias. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Vamos tentar traduzir este economês. Os números que hoje conhecemos em relação à inflação e ao PIB querem dizer em português o quê? Bem, querem dizer que os preços, e como disse agora o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, continuam a subir. Aquilo que nós observamos foi, de facto, um crescimento em termos homólogos, ou seja, a diferença entre o crescimento dos preços este mês e o idêntico mês do ano passado de 9,1%, apesar de ter havido uma contração do nível de preços em cadeia. Significa o quê? Junho farsa julho. Não é? Nesse sentido, houve uma diminuição do nível de preços. Poderia pensar que esta diminuição dos preços de um mês para o outro poderia indicar talvez um abrandamento da subida de preços e que realmente a inflação estaria aí a começar a acalmar. Não obstante, o problema de analisar estes dados mês para mês é que eles estão muito sujeitos a fenómenos de sazonalidade. Ou seja, mas já é evidente que esta inflação não é conjuntural, como de início alguns consideravam. Quais são os determinantes da inflação, não é? Nós viemos de um 2021 em que houve ainda um estímulo muito grande, quer da parte das autoridades monetárias, quer da parte dos governos, que ajudaram muitas economias. Houve talvez um excesso de procura que até foi mais pronunciado nos Estados Unidos que na Europa. Por aí as coisas estão a acalmar. Em 2024 vão voltar as regras orçamentais, o que significa que todos os déficits estão a acalmar. O BCE, em particular, acabou com as compras de dívida em março pública e as restantes operações de compra de títulos em julho, o que significa que toda esta liquidez que estava a ser posta na economia também já fechou. O que é que sobra? Sobra a questão energética. E se nós vimos precisamente nos números do INE que foram divulgados hoje, o que nós vimos é que o contributo da energia foi cerca de 31%. A energia aumentou 31%. E aumentando a energia, em cadeia aumenta tudo o resto, não é? Há um efeito direto, porque os consumidores consomem energia de forma direta, não é? Quando vão à bomba de gasolina, mas também existe um efeito indireto, porque a energia, por exemplo, é usada para produzir bens alimentares, que terão sido também um dos que mais contribuíram para o aumento do nível de preços, porque obviamente a energia, todos os setores, para produzir tudo, precisam de energia. E esta é uma tendência que vai agravar-se, ou pelo menos os dados assim o indicam. Esta é uma tendência que é muito especial na Europa do que relativamente ao resto do mundo. Porquê na Europa? Porque temos a questão da crise energética e da guerra com a Ucrânia. Ainda agora vimos que o Nord Stream 1 está a cerca de 1/5 da sua capacidade. A Gazprom diz que tem a ver com uma manutenção de uma turbina. Os analistas acham que isto é uma maneira de exercer algum músculo geopolítico da Rússia face à Europa por causa do apoio que a Europa está a dar à Ucrânia. Creio que, pelo menos até este inverno, esta situação do ponto de vista geoestratégico, ou seja, a grande dependência da Europa face ao gás natural da Rússia, não se irá alterar de forma significativa no curto prazo, mas daqui a um ano, creio que esta situação será, do ponto de vista da questão do abastecimento de gás natural, quase que irrelevante. E são também esses fatores que explicam os números do crescimento económico e esta contração? Bem, os números do crescimento económico refletem um conjunto de fatores. Refletem também, lá está, a incerteza relativamente à guerra e o aumento dos preços da energia, mas também refletem a subida das taxas de juros. A subida das taxas de juros, e de uma forma completamente desambígua, é óbvio que foram estabelecidas para arrefecer a economia e diminuir a pressão sobre os preços. Na Europa foi mais tarde, foi agora em julho, a subida das taxas de juros. Nos Estados Unidos já vinha a subir desde fevereiro. Ambas levam a que a economia arrefeça para controlar a inflação. Pedro, ouvimos ainda há pouco o Presidente da República dizer que é preciso vontade política para enfrentar e algum músculo político para enfrentar este momento difícil para Portugal. Isto, traduzindo por miúdos também, quererá dizer o quê? Que tipo de políticas económicas é que podem ser, se é que podem ser tomadas para desagravar, digamos assim, a situação atual? Há muitas, não é? Não sei se tínhamos tempo para todas. Não é para fazermos uma tese de mestrado nem de doutoramento, mas... Mas há uma que é fundamental e que parece-me que para mim ainda é mais gravosa que todas. Nós vemos, por exemplo, os números oficiais de inflação, prevê-se que já estejam perto dos 8% para 2022, ou talvez um pouco mais, mas isso é a inflação média. A DEC, por exemplo, calculou o preço de um conjunto de bens essenciais em fevereiro e entre fevereiro e julho aumentou 11,5%, bastante mais do que é a inflação que nós estamos a falar neste momento em média para todas as famílias. E é bom lembrar que estes bens essenciais têm um peso muito maior no orçamento das famílias mais desprotegidas do que no resto. Mas, por exemplo, o cabaz alimentar resolve o assunto ou minimiza o assunto? Terá que haver um conjunto de medidas de apoio social, porque nós estamos a falar de famílias que, por um lado, estão a pagar muito mais por bens essenciais e não só, mas
essenciais são aqueles que as famílias não conseguem substituir ou substituem com muito mais dificuldade, mas também que a subida das taxas de juros encarece as prestações de habitação, os encargos de crédito. Tudo isto contrai o rendimento disponível e numa economia como a portuguesa isto pode ser extraordinariamente gravoso para as famílias mais desfavorecidas. Por isso, logo por aí, o Estado tem que ter uma monitorização das condições sociais dessas famílias mais desfavorecidas muito forte, muito presente, para ter a certeza que o clamor social e as consequências sociais deste período sejam o menor possível. E como o dinheiro não cai do céu, ouvimos também o Presidente fazer um apelo à responsabilidade social das empresas. Mas a responsabilidade social das empresas não é propriamente a questão da taxa adicional sobre os lucros extraordinários das grandes empresas. Quer dizer, pode haver aqui alguns pontos de contacto, mas não estamos a falar exatamente da mesma coisa, não é? Não, eu percebo, aliás, o Governo percebe perfeitamente qual é esta dinâmica dos lucros extraordinários. Nós, por exemplo, só observarmos o imposto sobre produtos petrolíferos, a receita que veio desse imposto entre abril e maio aumentou 20 e tal %. Por isso o Governo é o primeiro também a receber esses fluxos monetários extra e a lucrar, se quisermos pôr as coisas nestes termos, precisamente com esta inflação. Porquê? Porque, por exemplo, no caso da energia, as pessoas não conseguem substituir isso no curto prazo, aumenta o preço, a receita sendo proporcional ao preço, não é? Uma percentagem, também aumenta essa receita. No caso das empresas, isso também muito acontece, mas eu gostava de lembrar aqui uma questão. Mas aqui estamos a falar daquelas empresas, como nomeadamente as do setor energético, que apresentam lucros extraordinários, precisamente. Há aqui duas coisas a separar. Uma coisa é o preço da venda da gasolina, nas bombas, não é? Distribuição, outra coisa tem a ver com a refinação. E são mercados diferentes. O da distribuição, por exemplo, a entidade do Estado que supervisiona e monitoriza esses preços, até já veio a público dizer que o preço que está em vigor no mercado está abaixo daquilo que considera ser o preço eficiente. Por isso não será por aí que nós poderemos ver, se calhar, grande problema. Se calhar a montante, sim, na questão da refinação, etc., aí há de certeza algo que poderá ser feito. Pedro Brinca, muito obrigado. Boa tarde e um bom fim de semana.